Boa noite, a paz do Senhor a todos os amados irmãos, todos os ouvintes do culto em casa. Como é bom estar novamente com os irmãos, para estarmos ouvindo uma palavra, cultuando ao Senhor. E nesta noite teremos dois irmãos, aliás, uma irmã, a irmã Lúcia Cabral, que estará ministrando na palavra introdutória, e ao final o diácono Juscelino, trazendo a palavra final. Então, que possamos estar aquietando os nossos corações para estarmos ouvindo a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esta noite aqui, para cultuarmos ao Senhor, engrandecer o Teu nome, ouvir uma palavra que vem do Teu trono aos nossos corações. Pai, vem estar falando a cada coração, a cada ouvinte. Oh, meu Deus, que possa estar recebendo o Teu toque nesta noite. Aqueles que precisam de cura, recebam a cura. Aqueles que precisam de libertação, sejam libertos em nome de Jesus. E os enlutados, receba nesta noite, Pai, o Teu consolo, refrigério, o bálsamo do Espírito Santo em suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, é assim que eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Isaías, profeta que proclamou a vinda de Jesus e auxiliou o povo em momentos difíceis, sendo boca de Deus. Ele diz no seu capítulo 28, verso 23, ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e grandeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro, não espalha as sementes do cominho, não planta o trigo no lugar certo e a cevada no terreno próprio, o trigo duro nas bordas. O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Esses versos me chamam a atenção sobre a temporalidade de todas as coisas, mais uma vez. Deus aqui nos instrui que há tempo para você arar a terra. Há tempo para o primeiro momento, há tempo para aquela atitude inicial. Você não pode ficar o tempo todo arando a terra. Ele pergunta, não há um tempo e não há o que fazer depois? Lançar as sementes no lugar apropriado. E ele diz o endro, que é aquele condimento mais picante, o cominho também um condimento mais suave, e o trigo que nos alimenta com o pão e a cevada. Há tempo apropriado para todas as coisas. E se continuarmos parados na primeira ação, na primeira atitude da caminhada, vamos perder o restante. O endro e o cominho não serão plantados, o trigo não será colhido para alimentação, para nos dar o pão. Querido, hoje o Senhor nos chama para rever a nossa caminhada. E aonde estamos parados? Precisamos avançar. Hoje é lançado sobre nós um desafio. É lançado sobre nós uma palavra, um chamamento para o passo seguinte. Então, há sementes a serem lançadas em terrenos apropriados e a colheita é certa. Vamos avançar, irmãos queridos. Vamos dar o próximo passo. Diga sim a esse novo desafio do Senhor, em nome de Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E
este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Obrigada, Jesus. Recebe, Senhor, nosso louvor, nossa adoração. Venha, Senhor, estar preparando os nossos corações para participarmos da mesa do Senhor, da ceia, Pai. Usa, Senhor, os teus servos que estarão trazendo a palavra, Senhor. Que venha ser uma palavra direto do teu trono a cada coração, a cada ouvinte, a cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite aos amados irmãos da Igreja Culto do Lar. Traremos uma palavra da parte do Senhor que diz por que precisamos orar. Eu atentei para o capítulo 5, do versículo 16, que diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é poderosa e eficaz. Vejamos os benefícios da oração. 1. Orar não é meditar. 2.
Orar fortalece a nossa fé. 3. Orar expulsa demônios. 4. Orar cura. 5. Orar move o céu a seu favor. A Bíblia é clara quanto à necessidade do cristão de viver uma vida de oração. Entretanto, com a ascensão da tecnologia, os cristãos têm orado menos, e o resultado dessa menor comunhão não tem sido proveitoso para a igreja. Pensando em incentivar os irmãos a reatarem o hábito da oração, selecionamos 5 razões que a Bíblia nos dá para orarmos. É claro que existem muitas outras, além dessas, mas estas poucas são apenas o lembrete. O que é a oração? A oração é, antes de tudo, uma forma de comunicação do homem com Deus. Ao mesmo tempo em que a oração é um ato solene, ela também é uma conversa. A oração é o achegar-se a Deus como um amigo, porque ela nos incentiva a uma aproximação maior com o Eterno, ainda que Ele seja nosso Criador e Redentor. Embora seja possível que Deus se recuse a ouvir as nossas orações, por razões esclarecidas na Bíblia, a oração é o caminho mais curto entre nós e Deus. Vale a pena investir o tempo em oração. Primeiro, oração não é meditar. A meditação não é uma novidade. Essa prática milenar já era usada pelos orientais antes mesmo da ascensão do cristianismo. Mas devemos esclarecer uma coisa: meditação não é oração. Embora a meditação tenha suas vantagens, o objetivo da mesma é alinhar um pensamento. Portanto, a meditação é um ato egoísta, não necessariamente no sentido mais pejorativo do termo, enquanto a oração é o ato externo de relacionamento. Muitas pessoas que se negam a crer na divindade adotam a si mesmo como uma e praticam a meditação como uma oração feita de si para si. Jesus meditava na natureza, na beleza das coisas e utilizava o aprendizado dessa meditação em suas parábolas, em seus discursos e em seus conselhos. Mas Jesus orava ao Pai. Embora um ser divino, Jesus depunha da sua divindade a fim de alcançar o homem, que está em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. O único meio que ele possuía para se conectar com o Eterno era a oração. Veja em Lucas, capítulo 22, 45. Se para ele o recurso era tão eficaz, por que não seria para nós? Orar fortalece a nossa fé. A Bíblia afirma que tudo que pediste em oração, crendo o recebereis. Isto se encontra em Mateus 21, 22. Embora esse texto seja melhor compreendido no sentido de recebimento do Espírito Santo, como completa Lucas, capítulo 11, 13. A oração é um meio de bênçãos. Devemos orar não para receber as coisas, mas para fortalecer a nossa experiência com Deus. O apóstolo Paulo aconselha-nos: perseverai em oração, velando nela com ação de graça, que está em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração, em Romanos, capítulos 12, 12. A oração é o caminho mais curto para a divindade. Quem tem o hábito de orar
manterá mais facilmente a fé que o mantém salvo. Orar expulsa os demônios. Foi o próprio Jesus que em certa ocasião afirmou: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, que está em Mateus capítulo 17, 21. Quando oramos, invocamos seres celestiais para guerrear nossas guerras. Os demônios não têm medo de gritos, de pulo ou mesmo de orações. Ele teme os anjos de Deus. Fogem deles desesperadamente. Quem ora a Deus pedindo socorro, receberá auxílio divino. E esse poder que faz o diabo tremer. Portanto, irmão, veja a força que o Senhor nos dá para acabar com as tentações e expulsar demônios. Orar cura. É necessário que entendamos que a oração é a arma, que ela pode ser a cura da alma, e não a maior dor que a dor da alma, mas a oração pode ser um instrumento de cura. O apóstolo Tiago aconselha: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Tiago 5, versículo 13 a 15. Essa é a nossa força, irmão. É a força que Deus nos dá para a cura. Nem toda cura vem de Deus. Aliás, falaremos mais tarde. Mas a oração pode trazer cura sim. Deus está ansioso para intervir positivamente na vida de seus filhos. É assim que Ele deseja. Nem sempre será possível, pois o pecado é uma desgraça deste planeta. Mas em muitos casos, a oração direta de Deus traz a cura. Por isso, sempre da necessidade da doença, temos que invocar o nosso Deus e fazer as nossas petições. Orar move o céu a seu favor. Deus envia suas tropas a favor de seu povo, e agradecemos por isto. O apóstolo Paulo acreditava que a oração era uma ferramenta para permitir a ação de Deus. Foi orando que ele e Silas viram as cadeias de Filipe se quebrarem, que está em Atos 16, 25 a 27. Foi também em oração da igreja que Pedro foi salvo de Herodes, Atos 12, 15. Mães têm alcançado o auxílio de Deus orando pelos seus filhos desviados. Esses filhos, mesmo em pecado, acabam sendo protegidos por Deus. Se alguma força do universo questionar por que Deus cuidaria de alguém que não o obedece, ele diria que não estava trabalhando pelo infiel, mas pela sua mãe fiel que ora por ele. E somos gratos a Deus por essas mães que têm olhado pelos seus filhos neste mundo tão difícil. E ela, com as suas armas, ela não abandona Deus e coloca os seus filhos em súplica e os seus cuidados. Conclusão: Cristo
passava noites inteiras em oração. Lucas afirma: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, que está em Lucas capítulo 6, versículo 2. Este e outros versos mostram a disposição de Jesus para manter a comunhão com o Pai. E essa mesma disposição que temos de ter como cristão. Por isso, irmão, eis as chaves que temos a nosso favor para entregar ao nosso Deus as nossas petições, as nossas orações, que constantemente temos de estar ligado com Ele para nos defender contra todas as armas diabólicas do maligno. O mundo jaz dele, mas o poder de Deus nos dá força para intervir a favor dos irmãos que em oração estão unidos um com os outros, e essa eficiência é que nos dá a certeza do poder de Deus a nosso favor. Vamos continuar firmes, vamos nos posicionar como soldados guerreiros, para exterminar toda ação do maligno. Que Deus vos abençoe, que Deus nos dê uma noite de paz e de alegria, e que possamos pedir ao nosso Deus que Ele sempre nos dê uma palavra para conforto dos nossos corações e para engrandecer o seu nome, pois assim é que Ele se alegra e nos dá a paz. Amém.